boa tarde, pessoal. Hoje, a nossa live aqui do programa de pós-graduação em Química da UFJF vai ser com o Vitor, né? E então a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho de doutorado que o Vitor desenvolveu no nosso programa e que tem como título, né? Deixa eu ler aqui porque o título é extenso aqui. A formação para a docência no ensino superior. Espaços de compartilhamento de experiências entre professores e pós-graduandos na pós-graduação em Química da UFJF. Né? O trabalho, né, de doutorado do Vitor, ele foi orientado pelo professor Dr. José Guilherme da Silva Lopes. Né? A defesa do Vitor, né, depois de amanhã, né, Vitor? Então, já fica o convite, né, para quem se interessar pelo trabalho do Vitor, né, então tem a defesa da tese dele, que vai trazer, né, com mais detalhes, né, o trabalho do Vitor. Então, quem se interessar, né, depois acho que a gente pode disponibilizar o link aí, né, da defesa, tá? Então, Vitor, antes de a gente começar, né? Então, só queria agradecer, né, a você por aceitar o convite de conversar aqui com a gente, né? Essa live, ela tem como objetivo a gente fazer uma conversa mais informal, né, sobre o seu trabalho, né? Então, a gente vai fazer uma série de lives lá no programa com esse intuito, né, de divulgar de uma forma mais informal os trabalhos, né, uma vez que a gente tem toda a formalidade na defesa, né? Então aqui é um espaço que a gente pode conversar sobre o trabalho. E aí, então, eu queria, para começar, que você falasse um pouco sobre né, de onde você veio, né? Por que você resolveu, então, fazer a pós-graduação? Uhum. Então, boa tarde, pessoal, para quem está entrando aí. Eu acho que primeiro eu preciso agradecer o programa, né, e parabenizar pela iniciativa, né, desse intuito, né, de divulgar a ciência, divulgar o trabalho que a gente faz no programa. Meio que está começando agora, então ainda é um pouco interno, mas com o tempo isso vai expandindo. Acho que é uma ideia muito bacana e gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Então, eu sou daqui de Juiz de Fora mesmo. Eu cursei a graduação aqui na UFJF, fiz licenciatura. Na licenciatura, em 2010, eu entrei no PIBID, e lá eu comecei a ter mais interesse pela docência em si, né, porque até então, acho que como acontece com a grande maioria das pessoas que cursam uma graduação, ainda não tem certeza ou ideia da carreira que vai seguir, mesmo já tendo ingressado. Então eu ingressei na licenciatura, mas eu não tinha certeza ainda se eu queria lecionar ou não. Até porque isso é uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo, né? E aí o PIBID me ajudou a clarificar essas ideias e eu fui para a sala de aula, a gente já conseguiu trabalhar um pouco até com pesquisa também, né? Naquela época era o primeiro orientador nosso no PIBID foi o Guilherme, então a gente começou a fazer vários projetos e fazer essas intervenções na escola. Isso foi bem bacana e foi até um dos motivos que me encorajou a seguir na pós-graduação. Então eu entrei no mestrado principalmente por causa do PIBID e por entender que eu não me sentia pronto ainda para entrar na sala de aula com o que eu tinha até aquele momento. Então eu queria buscar mais formação para conseguir entrar na sala de aula. Isso foi Legal. até o mestrado. Então, eu achei um ponto interessante que você levantou agora, porque a maioria dos estudantes, né, optam pelo bacharelado, né, quando pensam em fazer uma graduação, uma pós-graduação, Uhum. né? E aí, no seu caso, né, você, na licenciatura, optou, né? E aí, então, eu já queria emendar aqui uma outra questão, né? Ainda não é muito com relação ao seu trabalho,
mas eu queria que você comentasse um pouco para o pessoal, né? Como é que foi fazer pesquisa, né, na área de educação em química, em um programa, né, onde essa área, né, de educação está incluída, né, dentro da química, que o nosso programa é um dos únicos, né, no país que tem essa característica, né? Então eu queria que você comentasse um pouco essa experiência. Uhum. É uma questão bem interessante porque realmente tem poucos programas, né, que tem essa área de educação em química inserida dentro de um programa de química. Então, a gente da educação, a gente tem um desafio bem grande, né, de colocar o nosso pé e falar, olha, a gente está aqui, a gente tem um lugar para estar aqui, a gente tem um motivo para estar aqui. E é interessante porque a química, existem várias áreas da química, várias áreas de interface, e que também sofrem do mesmo desafio que a gente tem. Porque se a gente for olhar os programas de pós-graduação, eles têm um sistema de avaliação. E essa avaliação é baseada principalmente na produção. E se essa produção não é levada em conta, né, para essas áreas de interface ou como a área da educação, a gente é meio que excluído ou deixado de lado, e isso fica uma situação bem ruim, né? Essa avaliação, né, tá sofrendo mudanças com o tempo. Recentemente a gente tem essa nova classificação do Qualis da CAPES, então eu espero, né, que em breve a gente já consiga pontuar para o programa, porque a gente também produz muito, mas são produções diferentes, em revistas diferentes, que não vão ter fator de impacto, então tem séries de diferenças, mas que também são importantes, né? E fazer a pesquisa em educação é uma coisa diferente, porque a gente, além de ter... é uma coisa que eu vou acabar falando aqui na minha pesquisa também, né? Que eu trabalhei muito com saberes docentes. Não basta só ter aquele conhecimento de conteúdo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de conteúdo também. É claro que não tão especializado assim como na química orgânica, em analítica, mas a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir trabalhar com os conhecimentos de processo de ensino-aprendizagem, de história e filosofia da educação, da ciência, inclusão, né, e a formação de professores, que é a área que eu estou inserido. Então, é um desafio, uma tensão, mas é um desafio que move a gente a sempre melhorar. Não, é interessante, né? Porque a gente realmente é um programa diferente, né? É uma área diferente que a gente não tem outros programas, né? Então, uma característica que agrega, eu acho, bastante para o programa, né? E aí, então vamos começar agora no seu trabalho, né? Então você estudou a formação de docentes, né? Vamos dizer assim, professores, para o ensino superior, né? E então eu só queria que você explicasse um pouco para a gente qual que é a diferença, né, da formação de professores de química no ensino básico e no ensino superior. Se a gente for olhar a formação de professores para a educação básica, a gente tem uma formação já estabelecida, com diretrizes, toda... Não vou falar aqui sem defeitos, né, porque tem vários defeitos, a gente tem ramos e linhas de pesquisa só sobre esse tipo, mas a graduação em licenciatura, né, ela já contempla essa formação, ela tem vários estudos há muitos anos que já estão em prática, né. A gente, desde a LDB de 96, a gente já tem várias diretrizes que vão atuar nessa licenciatura e que vão regulamentar estágio, horas de prática, atividades em pesquisa também, né, mas atividades sobre processo de ensino-aprendizagem, didática, entre outros. E na formação do professor para o ensino superior, a gente não tem isso. A gente tem apenas uma lei que regulamenta onde essa formação deve acontecer, mas ela não diz como ela deve acontecer, de que forma ela deve acontecer, então fica muito aberto. E acaba que esse aberto não leva a lugar nenhum. E aí, então, você, no seu trabalho, né, você trabalhou com os professores do programa, né? Do nosso programa da UFJF. Mas aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente, né?
qual que é a diferença que você percebeu no seu trabalho da atividade docente no ensino superior público, né, e no ensino superior privado? Então, essa é uma questão interessante, depois eu te respondo, Renato. É, no ensino privado, a gente tem principalmente a função docente do professor. Então, ele é contratado principalmente para exercer a docência. E isso tem várias implicações, né? Inclusive em termos de construção da universidade brasileira, tudo, na forma como ela foi concebida e na forma como foi concebida a pós-graduação também inserida nessas universidades. Se a gente for olhar hoje, a gente vê que a maior parte da pesquisa ela é feita nas universidades públicas. Então, 85% mais ou menos das pesquisas científicas no país, elas acontecem nas universidades públicas. E essas universidades públicas, elas são estruturadas entre a docência, o principal, né, o professor da universidade pública é contratado para ser docente, mas ele também deve desempenhar papéis da pesquisa, né, desempenhar funções de pesquisa, de extensão, que é tão importante quanto, e também assume cargos administrativos. Então, a universidade é gerida e é mantida por esses professores. Então, são várias linhas de frente que esse professor deve assumir, e isso aumenta mais ainda essa complexidade, né? Tá. Acho que esse é o principal ponto. E aí, posso responder ao Renato agora ou deixo para o final? Pode responder. Então, o Renato perguntou se eu acho que o professor do ensino superior deveria ser licenciado. Renato, eu acho que a licenciatura ela pode facilitar em alguns aspectos para essa docência no ensino superior, mas ela não é, o objetivo da licenciatura não é esse. A licenciatura objetiva a formação do professor do ensino básico. Então, no ensino superior, talvez esse professor tenha alguma facilidade em termos de entender melhor as teorias da educação, em termos de processo de ensino-aprendizagem, saber como que o aluno pode aprender a partir de um determinado ensino ou não. Mas isso, a docência no ensino superior tem especificidades e eu não acredito que a licenciatura contemple ou deveria ser uma exigência, né, para ingressar na docência do ensino superior. É interessante essa sua resposta, Vitor. Eu não sei muito também dar uma opinião, porque eu sou licenciada também, né? Então, eu não tenho, eu sou licenciada e bacharel, então, assim, eu não consigo pensar, separar, né, a licenciatura, pensar na atividade minha atividade docente sem a licenciatura. Mas tá na sua formação. mas aí, um ponto importante da sua resposta anterior, né? Então, comparando o ensino público e privado, então, no fim das contas, a maior parte, então, dos docentes no ensino superior, tanto no ensino, né, superior privado como público, vem do ensino público, né? Porque é onde a gente tem os programas de pós-graduação. Então, esse é um ponto, acho que bem importante de a gente lembrar, né? Que apesar desse ensino ser superior, né? A gente tem tanto público e privado, mas quem forma os professores, basicamente, é o ensino público, né? Isso é uma coisa que é recorrente e assim, se a gente for olhar, eu peguei umas colinhas aqui. Desde os anos 70, a exigência para lecionar no ensino superior era só a graduação. Nos anos 80, começou-se a exigir cursos de especialização. E, mais atualmente, a gente exige a pós-graduação em stricto sensu, né? Tanto mestrado quanto doutorado, principalmente doutorado, hoje em dia. Mas a exigência continua a mesma, né? Porque todos esses programas, tanto especialização quanto mestrado e doutorado, ainda focam na pesquisa. Então, ainda hoje, a importância, né, o que se exige do professor do ensino superior é principalmente saber fazer pesquisa. Tá. E no seu trabalho, né, você, então, investigou tanto a percepção, né, dos alunos da pós-graduação, né, dos pós-graduandos com relação a essa formação, e também dos docentes, né, como que os docentes veem a formação deles, né?
Então, eu queria que você fizesse um resumo aí, né, contasse qual que é a percepção, tanto dos alunos que estão agora cursando, né, como que eles veem a formação deles nessa parte docente, para a docência, e dos professores também do nosso programa. Então, na minha pesquisa a gente investigou principalmente os pós-graduandos que cursaram uma disciplina da pós, que foi ministrada pelo professor Guilherme, chama Docência em Química no Ensino Superior. Então, já é uma disciplina voltada para essa finalidade, né? Para a formação desses docentes. Então, ela é toda estruturada em um eixo teórico e um eixo prático, onde os alunos têm várias discussões sobre diretrizes curriculares, sobre a legislação, né, que vai envolver toda essa docência no ensino superior. Discutimos também sobre saberes docentes e outras teorias, né, que vão envolver essa prática docente. E no eixo prático, os estudantes, ao longo desse semestre todo da disciplina, eles acompanharam uma turma da graduação. Então, esses pós-graduandos, eles foram para as aulas de graduação, acompanharam ao longo desse semestre um professor, fizeram várias discussões e ministraram uma aula no final, como se fosse uma tutoria ou um estágio docente que a gente tem no programa. Só que nessa aula que eles deram, a gente gravou essa aula e eles puderam analisar essa aula depois, a partir de vários critérios, né, que a gente foi construindo ao longo do semestre, e eles puderam fazer uma reflexão sobre essa aula. E nessa reflexão, que eles fizeram uma apresentação mais no final da disciplina, os professores que eles acompanharam, né, da graduação, puderam estar presentes. Então lá a gente teve um momento, uma troca, né, de experiências e um compartilhamento bem interessante. Isso foi um dos dados. Além disso, eu fiz várias entrevistas, né, com cerca de 40 pós-graduandos que estavam cursando o estágio, então a gente tentou entender qual que era a percepção deles sobre o estágio, o que isso ajudava ou não, e como que a formação na pós-graduação, né, ajuda na docência no ensino superior, ou não ajuda, né? Sim. Vários deles apontaram que a principal contribuição é justamente nesses espaços, né, o estágio docente e a tutoria. Só que a gente ainda percebe que, apesar desses espaços fornecerem aquela vivência da prática docente, uma aproximação com o professor, com os alunos, aquele dia a dia ali, aplicar provas, testes, desenvolver experimentos, dar a aula mesmo, né? Ainda assim, eles sentem falta de um retorno, do que a gente vai chamar de reflexão. Essa reflexão que estaria envolvida principalmente na formação deles. Então, o que eu fiz, como que eu posso melhorar? Seria principalmente isso que eles sentem falta, e foi isso que a gente tentou fazer na disciplina. E a disciplina, o primeiro oferecimento dessa disciplina foi em 2016. E foi interessante que um dos alunos, né, da Química Analítica, ele ficou muito interessado na disciplina. Ele até comentou que seria muito interessante se a disciplina fosse obrigatória, apesar da minha opinião ser... É uma questão complicada, quase uma questão curricular, né? Se a gente vai obrigando ou não. Mas ele ficou muito entusiasmado, porque várias discussões que estão ali, às vezes o pós-graduando em geral não tem. Então, vai passando despercebido, e o que a gente costuma perceber como pesquisador é que as práticas docentes, elas vão sendo... Então, esse é um ponto central. Como a gente não tem uma formação estabelecida, né, com etapas e tal, a gente não tem nenhuma formação formal, né? Então, esses professores, como que eles chegam para dar aula no ensino superior? Eles vão partir principalmente do que eles aprenderam como aluno, do que eles vivenciaram como aluno. Então, são práticas pedagógicas dos professores que eles gostaram, que a gente vai chamar de saberes da experiência. Então, todas essas experiências que eles vão tendo ao longo da vida enquanto aluno, eles vão reformulando e criando a prática própria. Só que isso é muito bom, isso é muito válido, só que pode causar alguns problemas, né? Porque ele não tem noção da dimensão total que o professor pode ter na hora que está lecionando alguma coisa. Então, se
ele enfrenta algum desafio, ele vai na tentativa e erro, ele não vai conseguir desenvolver além daquilo que ele vivenciou como aluno. Então, a fundamentação teórica, né, se basear nas teorias e entender o que está acontecendo por trás daquele fenômeno, né, por trás daquela vivência, é muito importante e é parte do que eu defendo, né, que na pós-graduação deveria ter uma ação institucional, né, voltada para a formação docente. Exatamente, Renata, eles vão se espelhando. Tem alguns autores que chamam de efeito espelho mesmo. Essa Tem questão outros que chamam de ser uma disciplina obrigatória é complicado também, Vitor, porque nem todo mundo quer ser professor, né? Tem alguns pós-graduandos, olha que interessante, né, que querem ser todos pesquisadores. Que responderam, sim, mas todos que responderam o questionário para a gente desejam ser professores do ensino superior. Ah, entendi. E no nosso programa isso é muito forte. Talvez pela região não ter muita oportunidade assim na pesquisa, né? Mas principalmente no nosso programa isso é muito forte. Em outros programas não é tanto. E é claro que a nossa amostra também ela é relativamente alta, é quase 50% dos discentes, mas mesmo assim não dá para afirmar com toda certeza, né? Mas mesmo assim é uma questão importante que eu acho que a gente precisa se debruçar. E quanto aos professores, como que eles viam a formação deles? Os professores acompanharam esses discentes, né, ao longo desse semestre, e além disso a gente fez entrevistas, a gente foi vendo como que eles se formaram, como que eles chegaram ali, né, toda a trajetória docente deles. Então tinham vários professores, uns já no final da carreira, outros iniciando, outros na metade da carreira, então perfis muito diferentes, né? Mas todos eles se engajaram, todos eles aproveitaram muito esse processo, alguns chegaram até a refletir sobre a própria prática, mudar a prática, depois disso a gente tem dados, a partir da conversa com os pós-graduandos mesmo, que acompanharam, né? Então naquele momento de reflexão também, isso foi muito rico. Todos eles trouxeram essas contribuições. A gente realizou, depois da disciplina, o que a gente chama na educação de grupo focal. É um encontro, né, com esses professores. Ele tende a ser um pouco mais informal, mas ainda não mantém, né, porque a gente estava gravando, então tem um certo nervosismo ali intrínseco à coleta de dados. Só que esse método, além dele ser uma coleta de dados, né, então a gente joga algumas questões, os professores discutem sobre essa questão. Os pesquisados, né, no caso são os professores. Só que ela foi muito formativa também, e partiu desses professores querer continuar esses encontros para tentar discutir mais sobre a questão da docência no ensino superior. Só que ocorreram vários problemas, a gente não conseguiu dar continuidade, mas é uma ideia interessante, e era um dos principais objetivos no início da pesquisa, né, de tentar conseguir criar um grupo, né, que a gente chama de grupo colaborativo, entre os professores e os pós-graduandos para discutir a docência no ensino superior. Só que isso a gente não tem como forçar, né, isso é uma questão de iniciativa própria deles, né. Então isso a gente teve que abandonar, mas assim, eu desejo muito que vá para frente, tem vários professores muito interessados no departamento, quem sabe volte a ter força aí. Eu acho que o resultado desse seu trabalho é muito importante para os professores, né, do nosso programa, porque a gente recebe, né, os estudantes, né, os tutores ou de estágio de docência, né, e às vezes a gente também não acaba que falta alguma coisa, né, que aí você pode trazer esses elementos, né, pra gente. Mas por que tá tão frio aqui? Exatamente, porque a gente fica perdido, porque não existe formação, então tá todo mundo ali aprendendo no dia a dia, né? Então eu acho que esse é um dos caminhos, né? Tentar, e por isso que a pesquisa na educação é tão importante para o próprio programa, né? Porque a gente está pensando exatamente na nossa formação, na formação dos professores,
E a ideia é exatamente essa, né? Levantar esses aspectos que às vezes vão passando, né? Porque o dia a dia é corrido, Uhum. a gente precisa dar aula, precisa planejar, precisa montar o curso, precisa E às vezes participar da os reunião do próprios NDE. professores, e às vezes os próprios professores não tiveram essa percepção, né? Isso, Então eu né? acho bem que a gente tem que, acho que todos nós, né, os professores aqui do programa, a gente tem que conhecer esse trabalho, né, para poder repensar aí a nossa prática de formação dos nossos estudantes. Uhum. Porque acaba passando muito por essa relação entre o professor e o coadjuvante. É ali que vai existir essa construção, essa formação para a docência, né? Não, tá tudo bem. Então, Vitor, eu acho que também a gente já está aqui, já avançou no horário, né? A gente Uhum. poderia ficar horas aqui conversando, né? Mas eu queria agradecer muito você, né, por estar aberto a participar, né? Eu acho muito importante essa divulgação, né, dos trabalhos. Às Uhum. vezes os próprios colegas não conhecem, né, o trabalho que está sendo desenvolvido, e acho também importante a gente divulgar para além do nosso programa, né? Então eu queria parabenizar você, né, pelo seu trabalho, e agradecer você pela disponibilidade de participar aqui da nossa live, tá bom? Eu que E agradeço vocês. Obrigado, gente. então, eu queria também agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente, né? Que acompanhou a live. Espero que fique gravada, né? Vamos ver, a primeira live que eu faço, então estou meio aqui novata em como proceder aqui, mas vamos espero que vai ficar gravada. E então todo mundo convidado para a defesa do Vitor, né? Uhum. E na semana que vem, né, a gente tem mais uma live com o Davi, que foi orientado da professora Maria Auxiliadora. Tá bom? Pessoal, então, boa tarde para todo mundo, né? Na verdade, começo de noite, né? E até uma próxima oportunidade. Tchau, Vitor. Obrigadão aí Tchau, e Felipe. até Obrigado. mais. Obrigado, gente. Se tiver mais alguma Tchau. dúvida, me procura lá. Isso.